Olá, eu ensino você, gestor de fábrica, a se tornar valioso e conseguir aumentar o seu salário em até 40%, trazendo resultados utilizando as ferramentas do sistema Toyota de produção. O meu nome é Ademar e eu fui o gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E hoje eu vou falar sobre o segundo S do 5S. Você lembra qual que é o segundo S do 5S? O segundo S, ele é o seiton, que significa organizar. Mas você sabe o que é organizar? Organizar, por definição, é colocar as coisas de uma forma ordenada. Mas será que o Ademar, o que eu vejo como uma forma organizada é da mesma forma que você vê? Eu acho que não. O real entendimento de manter as coisas de uma forma organizada ou ordenada. O entendimento depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, como eu devo manter o material de limpeza, como rodos e vassouras organizados? Se você perguntar para 10 pessoas, com certeza vão aparecer ao menos 5 respostas diferentes. E se você pedir para cada uma dessas 10 pessoas elas fazerem a organização de uma forma livre, sem amarras, eu tenho certeza que os 10 farão todos de uma forma diferente, nem que seja algum detalhezinho. Um deles, ele pode pendurar os rodos e vassouras na parede. Um outro pode deixar todos no chão mesmo, mas em um cantinho da sala. Um outro pode encontrar o tambor e colocar todos esses utensílios dentro deste tambor e colocar num canto. E um outro pode achar um armário vazio e guardar todos os utensílios dentro desse armário, e assim por diante. Mas pelo conceito do 5S, qual é o certo e qual é o errado? Não existe certo ou errado. Todos são ideias válidas, mas o que precisa ser feito é a padronização. Imagine uma fábrica com 200 funcionários rodando em 3 turnos de produção. Quantas pessoas diferentes podem usar o rodo ou a vassoura em um dia de produção? Se a empresa levar a sério o 5S, ao menos 3 vezes, não é mesmo? No início de cada um dos turnos ou no final de cada um dos turnos. E todas as pessoas que utilizaram os materiais de limpeza irão organizar e guardar os materiais depois de utilizar. Mas como será essa organização? Mas como eu posso garantir que a organização está de acordo com o que foi definido? Um dos métodos para garantir isso é a padronização. O padronizar, ou seja, deixar tudo por escrito através de procedimentos, normas ou instruções de trabalho, deixando claro como deve ser esta organização. Mas essa padronização no papel deve ser só o começo. Esta padronização do papel ela é importante, mas limita as pessoas que conhecem esse padrão e limita as pessoas que conseguem julgar se a situação está normal ou anormal. Você se lembra o que é a normalidade dentro do sistema Toyota de produção? A normalidade é tudo aquilo que sai fora do normal, ou seja, tudo aquilo que sai fora do padrão estabelecido. Mas, por outro lado, o que acontece se eu deixar a normalidade visível? Por exemplo, uma gaveta cheia de ferramentas. Se eu conseguir de alguma forma enxergar se todas as ferramentas estão no local correto, que não está faltando ou sobrando nenhuma ferramenta, só de olhar aquela gaveta, sem que seja necessário conferir nenhuma norma, qual seria a vantagem? A vantagem é que quem consegue auditar se aquela gaveta está organizada passa de somente quem conhece o padrão para todos, pois não precisa mais de conhecimento especial para conseguir auditar a organização daquela gaveta. E com isso, muito mais pessoas estarão ajudando a garantir que a situação está normal,
dentro do que foi definido como padrão. E é claro que o padrão, a norma, precisa estar refletindo essa situação. Vamos assumir que essa situação está na norma e que qualquer um consegue avaliar enxergando que a situação é normal ou anormal. E quando ocorre uma normalidade, um desvio fora do padrão estabelecido, qualquer um percebe que é uma normalidade e a ação é tomada imediatamente. Não é maravilhoso isso? Este ato de tornar o normal e o anormal visível, ele é chamado na Toyota de Mieruka. A tradução de Mieruka é tornar visível, literalmente. Então, dentro da Toyota, ao executar o Seiton, utilizamos a nossa inteligência para pensar em formas de deixar o normal e o anormal visível para qualquer um. Por exemplo, temos a demarcação no local de máquinas e equipamentos, temos a demarcação de locais onde deixamos as caixas e temos a demarcação dos locais onde deixamos as ferramentas. Ao demarcarmos onde fica cada uma dessas coisas, criamos um padrão. E tudo aquilo que estiver fora dessa área demarcada, isso se torna uma anormalidade. No chão de fábrica, os corredores de circulação de pessoas. Se tiver pessoas circulando fora dessas áreas, isso é uma anormalidade. Numa fábrica também, temos caixas vermelhas para refugos. As caixas vermelhas devem ter cores definidas e padronizadas para esse motivo. E se tiver peças aprovadas dentro de uma caixa vermelha, isso é uma anormalidade. Ou, também, peças reprovadas fora de uma caixa vermelha, isso também é uma anormalidade, não é mesmo? Assim, quanto mais coisas você consegue tornar visível, mais fácil será o seu controle no dia a dia, pois, como eu disse, o controle deixa de ser somente daqueles que conhecem a norma e passa a ser um controle feito por todos. Mas precisamos ter alguns fatores atrelados a isso. Um deles é a humildade. O gestor da área precisa ser humilde, agradecendo por alguém ter levantado uma fraqueza na sua área. É natural do ser humano termos vergonha de uma situação como esta, quando alguém levanta uma fraqueza da nossa área, e com isso tendemos a levantar nossas defesas e atacamos quem está apontando as nossas fraquezas. Mas se o gestor atacar a pessoa que está apontando as suas fraquezas, essa pessoa que apontou essa fraqueza nunca mais vai apontar nenhuma outra fraqueza desse gestor, e essa atividade vai morrendo com o tempo. Então, será difícil, mas agradeça a pessoa que está apontando uma fraqueza da sua área. E o mais importante, faça melhorias e analise por que este problema ocorreu e garanta que ela não ocorra novamente. Um outro fator é: não culpe o operador por ele não ter garantido o 5S no primeiro momento, pois quem definiu esse padrão de 5S é um ser humano, e o ser humano pode falhar. Então, será que o padrão definido está bom? Será que esse padrão só é bom para você que definiu o padrão, mas é ruim para o operador? Lembre-se, o operador é um ser humano. Se for difícil para ele fazer, ele vai parar de fazer. Se não fizer sentido para ele, ele também vai parar de fazer. E se der trabalho, mas ninguém está vendo, ele também vai parar de fazer. Nós, seres humanos, achamos mil e uma desculpas para parar de fazer as coisas. Nós tendemos para a lei do mínimo esforço. E não adianta dar bronca no operador. Não é ele. Nós todos somos assim. E dar bronca não vai mudar em nada. Pelo menos, eu levei muito a bronca quando eu era criança, quando os meus pais pediam para eu arrumar o quarto e eu não fazia. Mas mesmo depois de tanta bronca, eu continuo a não arrumar o meu quarto até hoje. Então não tem jeito. Precisamos achar uma forma de controlar esse comportamento humano. E a visualização
nos ajuda a controlar isso, tornando mais fácil o ato de detectar a anormalidade e cobrar para que o padrão seja seguido, ou que detectemos uma anormalidade e que consigamos melhorar para que fique mais fácil seguir um novo padrão. E a visualização não serve só para o 5S, serve para muitas coisas, como para os indicadores, onde eu defino os limites de controle ou as metas bem claras. Serve também para o desgaste de ferramentas, deixando claro o ponto de desgaste onde a ferramenta deve ser trocada. Serve também para a cor de tubulações dentro de uma fábrica, para deixar claro o que passa dentro daquela tubulação e assim por diante. Assim, quanto mais o normal e o anormal se tornarem visíveis, mais fácil será o gerenciamento dessa fábrica. Faz sentido para você? Mas aqui eu deixo um alerta. Nos meus 21 anos trabalhando na Toyota, eu já visitei e auditei vários fornecedores. E em muitas visitas, o fornecedor utilizava a tecnologia e guardava as normas, o registro de medições, gráfico de controles dentro de um computador. Mas o computador ele ficava bloqueado e somente poucas pessoas tinham a senha para ter acesso àquele computador. E pelo ponto de vista da explicação de hoje eu entendo que o que ocorria durante as minhas auditorias não podia acontecer, pois a normalidade estava escondida, pois somente poucas pessoas tinham acesso àqueles dados. Pelo ponto de vista de tornar a normalidade visível, este computador deveria estar salvando os dados em uma rede ou em um banco de dados, e todos que precisam daqueles dados deveriam ter acesso a qualquer momento. Ou melhor, ele deveria estar visível a todo momento, mostrando os dados em um monitor. Na Toyota, tínhamos uma sala de controle, onde todos os indicadores da empresa estão sempre visíveis em vários monitores, enquanto estamos produzindo, tornando possível o monitoramento em tempo real de todos os indicadores. E quando uma anormalidade ocorre, ele é visível imediatamente. Se ele ficar guardado em um arquivo dentro de um computador, só poucos terão acesso a ele. E só Deus sabe quando alguém vai ficar sabendo quando ocorrer uma anormalidade. Então, você entendeu a importância de tornar o normal e o anormal visível? Eu te desafio, pegue um lugar dentro da sua fábrica e tente tornar o anormal visível. Você vai acertar da primeira vez? Talvez não 100%. Talvez você precise melhorar ainda mais. Mas ao começar a aplicar, vamos aprendendo e melhorando. Mas se você não começar, nunca vamos aprender ou melhorar. Vamos tornar a visualização uma rotina saudável na sua fábrica. E aí, você gostou desse vídeo? Me siga nas redes sociais, que eu estou postando vídeos como este todas as terças e sextas, e vídeos mais curtos nos outros dias. E compartilhe este vídeo com seus amigos gestores. Até mais!